Oi pessoal, estamos aqui em mais um CN Talks no Luxo de Festa. E é um luxo a gente receber tantos profissionais incríveis, como o Plínio, que está aqui do meu lado mais uma vez para a gente bater esse papo, e uma profissional luxuosíssima que faz festas deslumbrantes, uma decoradora maravilhosa, inspiradora, que é a Patrícia Vax, que está aqui nesse sofá com a gente. Eu que agradeço. Muito obrigado pela sua presença. E a gente estava trocando uma ideia aqui antes de começar o bate-papo, que a gente estava perguntando do que vive uma decoradora, o que faz. O que uma decoradora como a Patrícia Vax faz uma quarta-feira qualquer? Uma quarta-feira qualquer, né? Normalmente na quarta-feira Hoje é a quarta? gente... Hoje é quarta. Hoje é quarta? Hoje é quarta, mas tudo bem. Ela bate perna no shopping? Não, Não, né? não tem tempo para isso, para ir para shopping. Muito menos em Brasília, né? Você não tem tempo para ir no shopping no Rio de Janeiro, eu vou no shopping em Brasília. Imagina, olha só, minha reputação, imagina, tantas palestras maravilhosas. Imagina, não. Né? O congresso aqui incrível acontecendo, não ia perder jamais uma palestra de algum parceiro meu para poder ir Para pro simplesmente shopping. ajudar o comércio local. Imagina. Incrível. Não, mas a gente já tem uma rotina muito intensa, né, no fim de semana. E tem gente que acha assim, mas vocês trabalham só fim de semana, né? Pelo menos vocês têm a semana tranquila. Eu falo, não existe isso. Porque, às vezes, a gente não tem nem o domingo, né? Porque quando a gente tem festa sábado, festa domingo, segunda-feira você já entra, né, no dia a dia. E eu acordo todo dia. Já tem sempre milhões de mensagens no meu WhatsApp. E eu odeio dormir sem responder alguma mensagem, sem ler, assim, pelo menos saber do que se trata. Então, a gente tem uma rotina muito também acelerada, né, dos projetos, né, da minha equipe, né, do escritório, né, atendimento aos clientes, atendimento aos fornecedores, conversa, acompanhamento, tudo que está sendo produzido. A gente já entregou normalmente. Segunda, a gente já teve o feedback, né, das festas que aconteceram no fim de semana. E a gente já está finalizando tudo que precisa, né, entregar para a próxima semana. Então, segunda-feira, enquanto a gente está recebendo feedback do que aconteceu, às vezes perdas, alguma coisa, e até mesmo retorno de cliente, retorno, né, dos cerimonialistas, dos assessores, a gente já está falando com todos os fornecedores, alinhando os últimos detalhes para as festas. Então, segunda-feira eu falo que é o pior dia, que segunda-feira é o dia universal de falar com o decorador. Porque todo mundo teve tempo de pensar sobre a festa no fim de semana, conversou com o marido, conversou com o filho, conversou com a família, viu na internet todas as festas que aconteceram, ou foi em alguma festa, e aí pensa, segunda-feira eu vou falar com a Patrícia, né? Então, segunda-feira é todo mundo atrás do decorador, né? Todo mundo. Então, na quarta-feira a gente já está mais ou menos no meio do caminho. É um dia que, quando eu não estou em montagem, porque às vezes a gente já começa a montagem de eventos cedo, mas normalmente eu não estou. Então, é um dia que a gente consegue fazer vários atendimentos, né, aos clientes, que é um dia que eu consigo acompanhar bem, né, o andamento dos projetos junto com a minha equipe de criação, junto também com toda a parte burocrática, né, financeira e tudo. Né? Então, é um dia normalmente muito cheio, que começa cedo e que vai até de noite. E não tem tempo para shopping. Então não tem sextou para quem trabalha com decoração? Poxa, não, olha só, o sextou nosso é normalmente quando a gente vai para o local de trabalho. E assim, foi o que eu falei ontem, quem trabalha, né, com isso, ama. Então, eu prefiro muito mais um fim de semana que eu tenho festa do que um final de semana de folga. Eu prefiro sempre estar trabalhando, porque se eu não tiver festa, aí sim eu vou no shopping e gasto uma fortuna. Entendeu? Então, é melhor estar trabalhando. Eu adoro, né? Então, assim, é algo que, pra gente, sexta-feira significa que, né, a maioria dos eventos acontecem, né, nos finais de semana, quando chegou, finalmente. A gente fica naquela ansiedade. A gente fica na ansiedade junto com o cliente. Né? A gente vem sonhando. Né? Eles sonham de uma forma e a gente sonha de outra. Eu sempre falo que é como se fosse tipo um filho, né? A cada festa. É uma gestação que a gente vai lá, né, curtindo cada momento, né, dos preparativos, mas a gente fica naquela ansiedade de ver aquele projeto sair do papel. E depois que está pronto, você tem depressão pós-conclusão? Tem, com certeza. Às vezes, né, a festa está pronta e você está na correria, né, resolvendo 1000 detalhes,
E aí chega alguém e fala assim, você já apreciou o que você fez? Eu falo, gente, ainda não deu tempo. E aí, às vezes a gente olha e fala, gente, não acredito, nossa, olha só como é que ficou. E depois, sempre quando eu recebo o filmezinho, assim, tipo, da decoração, às vezes eu vejo umas 5 vezes seguidas. Antes de mandar para alguém, antes de tudo, eu falo, ai, olha só. E fico vendo, fico postando. E eu gosto muito de ver, acompanhar as festas, né, pelo Instagram, à noite, tipo, vendo o que ela está acontecendo, as pessoas postando. Né? É muito legal ver a festa acontecendo, ver como que os convidados estão usando, né, tudo da festa. Né? Um filho nasceu. Exato. E eu imagino que para que isso aconteça, pelo que você tem falado aí, tem que ter uma linha de produção. Como é que funciona esse sistema? Porque na minha cabeça, eu tenho alguns amigos decoradores e às vezes eu até visito alguns galpões de amigos que têm acervos e aquilo é um mundo assim gigante. E como que lida com essa linha de produção para que a festa aconteça? Porque você já termina o domingo desmontando uma festa, na segunda já pensando na outra do outro final de semana. Como que é mais ou menos isso? Não, então, a gente, para cada evento, a gente tem os fornecedores que estão trabalhando naquele evento, né, que a gente organiza toda a logística, né, de entrada, entrega de material, de montagem, de acordo justamente com a linha de produção. Né? Se eu vou, por exemplo, fazer uma decoração aérea, primeiro eu preciso pendurar o elemento de cenografia, a estrutura, onde depois o florista vai pendurar a flor, para depois a empresa de iluminação poder iluminar e para depois eu poder posicionar o mobiliário embaixo, porque enquanto eu tiver com escada e andaime circulando pelo espaço, eu não tenho como arrumar nada embaixo. Então a gente já combina os horários, né? Então às vezes a empresa de cenografia vai entrar, quando a gente tem mais dias de montagem, vai entrar na quinta-feira. Aí o florista, às vezes, está só descarregando o material dele, porque ele depende daquelas peças de cenografia prontas. Então, para ele, só vale muito mais a pena ele ir trabalhando no galpão dele, no depósito dele, para entrar no local do evento somente no dia seguinte, quando as estruturas já estão prontas. E mesmo assim, a gente vai acompanhando, a gente vai avisando, olha só, tem isso aqui que já está pronto, tem isso aqui que já está pronto, já pode vir. Então, é tudo realmente, assim, muito cronometrado e organizado, porque senão chega todo mundo ao mesmo tempo, aí você imagina, todo mundo quer descarregar o caminhão ao mesmo tempo, todo mundo quer que eu suba no elevador ao mesmo tempo, e aí chega o pessoal de mobiliário, joga o mobiliário num canto, aí você fala, pô, mas eu vou forrar tudo de carpete ainda, passa tudo para o outro lado. Então acaba atrapalhando e eles ficam fazendo um trabalho redobrado, né? Então... Eu já tô com ansiedade. Eu ia falar isso. Eu fiquei cansado só de escutar ela falar que era muita coisa. Imagina se chega numa montagem para ver, é uma loucura. E eu sempre assim... Eu estou sempre muito calma nas montagens, muito calma. Se você me vira assim, nervosa, porque realmente algo já saiu muito, assim, né, do da horário linha. e tudo da linha. Mas normalmente eu estou sempre muito calma. Aí o cliente vem, os clientes às vezes quando festa em algum hotel, ele está hospedado no mesmo hotel, aí desce para ver. Passa para dar uma olhadinha. Que é normal, que é muito bacana também acompanhar esse processo, mas ele chega e fala assim, Patrícia, Ai, meu Deus. vai ficar pronto? Aí a minha resposta é sempre a mesma. Eu quero continuar decoradora amanhã, né? Porque no dia que eu não entregar uma festa, no dia seguinte a minha carreira acabou. Então eu falo, tá tudo sob controle. Se eu tô aqui, calma, olhando, acompanhando tudo, é porque está tudo dentro do cronograma. Como você consegue, então, assim, foi até uma coisa muito falada aqui nesse podcast, de como a gente, profissionais de alta performance, a gente lida, né, com essa questão das soft skills, que é a inteligência emocional. O tanto que isso valoriza. É um diferencial, acredito, quem consegue dominar essa questão da inteligência emocional. Você me dizendo que você consegue estar calma até o último minuto. E o que te tira do sério? O que te deixa sob pressão ou um pouco ansiosa de fato? E deixa eu complementar um pouco, inteligência emocional e gerenciamento de crise, porque eu acredito que deve acontecer muita coisa para o evento nascer. Eu acho que deve ser como Congonhas ali, ou então Santos Dumont, 3 aviões chegando com pânico. Atrasou, tem que vai para um lado, vai para o outro. Para mim, assim, algumas coisas, né? Mentira é muito ruim, porque assim, por pior que seja a notícia, eu prefiro saber logo, porque às vezes eu posso chegar com alguma solução, eu posso pensar numa coisa. Então, ser enrolada por alguém, eu acho muito ruim. Tô chegando. Não, já saiu daqui. Não, tá ali, ué, ainda não chegou, mas como assim? E deve ser super comum isso acontecer. Não é tão comum, não porque é. assim, eu já trabalho com isso, né, há quase 20 anos. Nesses 20 anos, eu já tive muitas pessoas que passaram pelas minhas festas e que foram sendo limadas. Quem fica comigo são parceiros que eles têm a mesma filosofia e o mesmo pensamento que eu, que eles querem dar o seu máximo, entregar o melhor sempre. Porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo.
eu estava montando alguma coisa e aí eu não gostei, né? Precisa mudar. Aí o fornecedor olha para mim, poxa, mas já está pronto, eu já guardei o andaime. Aí eu olhei para o relógio e falei, mas são 2 horas da tarde. E a festa começa só às 8 horas da noite. Tem 6 horas ainda. Por que eu não vou montar de novo o andaime e refazer se eu tenho tempo? Se a festa fosse começar às 3 da tarde, eu ia falar, realmente não dá tempo. Mas tendo tempo, por que eu não vou refazer? Eu sou muito exigente e muito perfeccionista. Então, se eu olhar alguma coisa errada, aquela mesa ali que está lascada, eu vou ligar para o fornecedor, olha só, você me entregou uma mesa lascada. Né? Porque a gente trabalha, né, com clientes de classe AAA, com fornecedores que são os melhores, né, e que então, eles têm que entregar tudo perfeito. Até porque eles contrataram, o cliente contratou a Patrícia Vax. Ele não contratou a empresa de cenografia, não contratou a empresa de mobiliário, não contratou a empresa de iluminação. Então, eles confiam na nossa indicação. Então, se alguma coisa está errada, eles vão reclamar para a Patrícia e não vão reclamar para o profissional. Então, tudo recai sobre a gente. Então, a gente tem que trabalhar com pessoas que estejam, né, na mesma vibe que a gente. E, assim, para mim, a pior coisa é alguém, primeiro, que vende algo que ele não vai entregar, né? Então, tipo, vendeu, tem que entregar. Então, não consegui fazer. Eu já ouvi de tudo, gente. Não deu tempo, não consegui fazer. Mas não se preocupa, não, que eu vou devolver o dinheiro. Isso é a pior coisa. Porque não vai fazer a menor diferença, só vai piorar. Vai piorar a Já situação. está pago, tem que entregar. Então, a gente se cerca, claro, né, de profissionais, né, que são muito comprometidos com o trabalho, de forma que eu sei que isso não vai acontecer. Que só não vai acontecer se realmente, sei lá, cair um meteoro, alguma coisa tipo, sabe, muito, muito ruim acontecer, que graças a Deus, né, não vai acontecer, mas que fazem de tudo para isso não acontecer. Então, a gente acompanha com, né, eu falo o dia inteiro com todos os meus parceiros. Como é que tá? Você conseguiu tal flor? Você conseguiu isso? Como é que tá ficando tal peça? Que cor você vai pintar? Qual o tecido? Porque eu minimizo os riscos, né? Antigamente, às vezes eu chegava, coisas me entregavam surpresa no dia. Eu falo, gente, não gosto de surpresa. Não gosto de surpresa. Eu preciso saber como que as coisas estão ficando, acompanhando, porque aí, sim, você já vai trabalhando o seu emocional. Porque se realmente é algo que você não viu, aí você pode ficar feliz, como você pode ficar muito triste, né, na hora. Então, a gente já vai trabalhando muito no né, nos preparativos, para poder ter uma montagem mais tranquila. Mas é sempre muito tenso, né? Não é qualquer um que aguenta, não. Se Patrícia fosse uma cor, que cor seria? Azul. Em todo lugar, né? Eu falo que eu não tenho um estilo próprio, porque o meu estilo é o do cliente, né? Tem o cliente que gosta mais de planta, tem o cliente que gosta mais de flor, tem o que gosta de uma festa mais moderna, o que gosta de uma festa mais rústica, né? E o papel do decorador é justamente trabalhar, né, dentro do estilo do cliente, mas de acordo também com que seja compatível com o espaço que ele escolheu, né? Com o horário do evento, com o tipo do evento. Fala, às vezes a pessoa me contrata para fazer uma festa na Praia do Nordeste. Eu amo candelabros, castiçais. Eu falo, gente, você tinha que ter ido casar no Copacabana Palace, não aqui tá na casando. praia, né? Claro que não precisa ser aquela coisa óbvia, né? Vamos lá, trabalhar com corais, conchas, palha, vime, né? A gente pode ousar um pouco. Então, estamos na beira da praia, mas vamos ousar, mas sempre respeitando o ambiente. Então, por isso que cada festa é diferente da outra, porque cada uma é diferente da outra. Uma festa sua não vai ser igual a dele, então não serviria, né, para outra pessoa, só serve para você. Então, por isso que elas são todas diferentes. Que delícia. E, Patrícia, qual que é as alegrias? Eu já senti aqui, toda essa sua animação. Ela fala assim, né? empenho, Ela fala com vontade. Isso aí, mas isso aí é coisa de quem Fala com ama o vontade, assunto, quem ama o que gosta. Quem não ama o que gosta, quem ama o que gosta fala assim. Agora eu quero saber suas dores. Quais são as dores de trabalhar nesse mercado que nos exige tanto fisiologicamente e mentalmente? Primeiro, não poder controlar o tempo, né? Quando eu falo tempo, é a previsão do tempo, né? Porque eu sou muito controladora, já deu para perceber, né? Então eu gosto de estar tudo organizado, imagina. né? Tudo calculado.
E quando chega na previsão do tempo, é a única coisa que a gente não consegue ter controle. E não conseguem acertar. Então, quando eu vejo assim na previsão, ai meu Deus, está sol, eu falo, graças a Deus, que acertem. Mas quando está 45% de chance de chuva, e aí? Pode chover, pode não chover, pode ficar nublado, aí acorda sol, aí no meio do dia muda o tempo, ou chove de manhã e para de chover. Então é uma loucura, porque isso tira todo mundo do sério, porque você não consegue já organizar. Não, vamos montar a cerimônia hoje não, porque se chover, vamos deixar para montar amanhã. Aí fica em cima da hora. Não, mas calma aí, tá nublado, mas como é que vai ser o plano B? Como é que vai ser isso? Então, assim, previsão do tempo é sempre algo, né, que mexe muito com a gente, porque é algo que a gente, né, não consegue controlar. E eu esqueci qual foi a segunda parte da pergunta. Era só isso? Era... A grande O que dor, tira né? o que tira do sério com essa eu Porque acho. mentalmente é isso, né? Mas tem um fisiológico também. A gente trabalha em, às vezes, condições horárias Isso que eu insalubres. ia falar. A forma como, né, alguns lugares, que são poucos, tá, recebem os profissionais, né, que estão trabalhando. Eu tô cansada de chegar em um lugar que não tem banheiro. Banheiro, não tem um banheiro. Que tem lugares que eles limpam o banheiro, trancam e acham que já está pronto para os convidados usarem. Então você chega, você está 3 dias trabalhando lá, qual banheiro? Não, esse banheiro aqui já está limpo. Gente, por que não cobra a limpeza de cada dia, junto com o aluguel do espaço? Não, tem um banheiro lá que está para 150 pessoas usarem, homens e mulheres misturados, que não tem sabonete, não tem papel higiênico, sabe, uma coisa horrorosa, que não tem a menor condição de usar. Eu falo, você tá de sacanagem que eu vou usar esse banheiro. Não fala não corta essa parte. É ao vivo, tá? É ao vivo. Falei, gente, pelo amor de Deus, a gente precisa ter boas condições de trabalho. Tem lugares que não dão água, não tem um bebedouro e você não pode entrar com isopor, com bebida. E como mudar isso? Eu acho que é pensar no próximo, né? Em pensar em como você pode deixar o profissional mais feliz e melhor, sabe? Tratar melhor as pessoas. Porque não pode só tratar bem o convidado na hora do evento acontecendo. Tipo, tem que tratar bem durante a montagem. O casamento acontece por conta do profissional que está trabalhando. Ele tem que estar sendo bem tratado. Que a gente, na hora da montagem, é como tira um sabonete líquido, sabe? Da bancada da pia. Eu falo, é esse o problema? Eu vou na farmácia, trago 3 sabonetes líquidos e boto ali. E a gente sempre trata muito bem, né? Quem trabalha com a gente. Então, sempre bebida, não alcoólica, tá? Pelo amor de Deus. Quando a gente está trabalhando fora, compra sorvete, compra sacolé. Manter o né? bem-estar da turma, da equipe. Sempre que é aniversário de alguém, tem parabéns. Então, a gente está sempre cuidando muito bem, né? De quem trabalha com a gente. Eu quero todo mundo trabalhando feliz. Quando a pessoa está se sentindo, né, valorizada e bem tratada, ela vai trabalhar muito melhor. Porque a pessoa que já chega, né, cansado, com sede, com fome, tipo, né, que não tem nem água para beber, você realmente acha que ele vai fazer um bom trabalho? Impossível. Impossível. E se o resultado não sai conforme o esperado, frustra o cliente final, que é noivo, E eu acho uma loucura noivo. isso, de você chegar num lugar e não ter água, de alguém não oferecer água, sabe? Não oferece água. Gente, vocês não estão dando água para Patrícia Vax? Não dão, às vezes não Na dão. montagem do casamento, passa os nomes que eu vou cobrar isso aí. Não, tá tudo certo. Mas isso são raros casos, tá? É claro que a maioria, né, dos lugares que a gente trabalha, a gente é muito bem recebido. E é óbvio que dá para entender por que esses lugares vão para frente e outros não vão. Mas, na maioria dos lugares, a gente é muito bem tratado, mas a gente ainda vê, volta e meia, alguns locais que tratam, né, os prestadores de serviço dessa forma. Então, gente, olha, se é a Patrícia que está falando isso, então absorve, você que é profissional, dono de espaço e faz um manual de boas práticas. A gente estava falando mais recente, estava tendo uma palestra sobre Fernando Noronha, eles estavam meio que passando um manual de boas práticas lá na ilha do que é preciso fazer para preservar aquilo. Eu acho que da mesma forma a gente pode aplicar isso dentro do nosso negócio. Como a gente trabalhar bem, como a gente fazer um ecossistema dentro da nossa empresa para que a gente consiga desenvolver um bom trabalho com os nossos parceiros para ter um casamento bacana no final de tudo isso. Patrícia, se você tivesse que dar 3 dicas, escolhe as mais valiosas, para um jovem ou uma jovem decoradora, que dicas seriam essas? Acho que o primeiro... Que almeja chegar a ser uma Patrícia Vax. Eu quero ser uma Patrícia Vax, o que eu preciso fazer? Não tenha preguiça, né? Corra atrás dos seus sonhos, batalhe, né? Pesquise, estude, né? Mostre
para que veio. Essa já é a primeira. A segunda, que eu até falei ontem também, não copie, não copie. Pode usar como inspiração, mas mude, modifique algo, dê o seu tom, né? Para ser algo que vire da sua autoria e não de autoria. Não quer dizer porque fui eu que criei que é melhor do que ele vai criar, né? Então, ele pode se inspirar no meu trabalho, de outro decorador, mas sempre modifique algo, né? E não ache que copiar é algo permitido, né? E autorizado. Não é. E a terceira é continue, sempre estudando, treinando. Nunca ache, né? Tenha sempre a humildade de estar sempre aprendendo. Eu até hoje aprendo em todos os meus eventos, sempre tendo a aprender. Hoje aqui, né, ontem e hoje aqui no Congresso, sempre aprendendo. Então tenha a humildade de achar que você sempre tem algo para aprender. E não que você já aprendeu tudo, que você já sabe tudo e que você é melhor do que os outros. Não. Mas posso falar a quarta? Pode. Tratar todo mundo da mesma forma, né? Do dono da empresa até o funcionário que está fazendo a limpeza do espaço. Você tem que tratar todo mundo com a mesma gentileza, com a mesma educação, né? Que você vai ter isso, você vai receber de volta. A lei da semeadura, a gente só colhe o que a gente planta. Exatamente. E é por isso que você é esse sucesso todo, porque você está colhendo. E é uma batalha diária, né? Aquilo, é o que eu falei, não tem glamour, gente. Não tem. É muita relação. Força, resiliência, eu te Exato. entendo. E é por isso que você faz sucesso, e é por isso que você está aqui sentado conversando com a gente. Tem tanta gente que te admira. Muito obrigado pela sua presença. Prazer Sempre um enorme prazer. falar com você. Exatamente. Espero que vocês tenham gostado desse nosso bate-papo aqui hoje. Deixa aí o seu comentário, o que é que você achou. Deixa o seu like, se inscreve no nosso canal, que eu tenho certeza que vocês vão amar todos os conteúdos que a gente está trazendo aqui no nosso CN Talks, no Luxo de Festa. E até a próxima. Beijo.